O assunto do qual nós vamos falar, que é um dos principais assuntos que me interessam no momento, então, ele tem muito a ver com vocês que vão viver ainda há muito tempo. Nós vamos falar aqui muito de 2030, 2050, evidentemente que é uma coisa que vai impactar vocês, os seus filhos, os vossos filhos e, como a gente diz, as futuras gerações. A primeira grande questão que tem que aparecer é sobre do que nós estamos falando, o que é transição energética. Qual que é a definição, por exemplo, oficial do Brasil sobre o que é transição energética? Me surpreendeu. Mas, basicamente, por que existe uma diferença muito grande? Quando se fala em transição energética, em geral, o que está em jogo, evidentemente, é o que seria, olha a palavra, substituição das energias renováveis, substituindo energias fósseis. Né? Isso, em princípio, não dá para escapar muito disso. Mas, na definição, muitos dizem que é para minimizar as energias fósseis, que a transição seria isso, seria chegar a um ponto em que as energias fósseis fossem minimizadas e teriam crescido muitas energias renováveis. E outros dizem que não. Eles não dizem que não, eles dizem que eles entendem por transição energética uma aproximação de um ponto em que as emissões líquidas, então aí outra palavra aqui não, emissões líquidas é uma coisa que só entrou no vocabulário dessa discussão toda do Acordo de Paris para cá, de 2015 para cá, mas enfim, que implica que não necessariamente, né, nessa visão de que as emissões líquidas é que precisam ser minimizadas, isso não implica necessariamente uma diminuição muito grande das fósseis. Porque, em princípio, o que surgiu, então, acho que é mais importante dizer assim, no início da discussão sobre o aquecimento global, em todas as tratativas internacionais, etc., a ideia sempre foi de que era necessário reduzir as emissões de carbono. Todo mundo tinha que encontrar maneiras de reduzir as emissões de carbono. Isso era mal visto por muitas iniciativas porque é um sacrifício muito grande. E aí, quando no Acordo de Paris surgiu a ideia de que existem emissões negativas, isto é, que existem maneiras de absorver emissões aqui, e que podem, portanto, ser descontadas das emissões positivas, surgiu essa ideia de emissão líquida, né, e que da ideia de levar essas emissões líquidas a um zero, ou próximo do zero. Bom, então o que eu tenho que imediatamente dizer para vocês é o seguinte, aqui, em primeiro lugar, isso criou um comportamento por parte de grande parte das empresas, que foi, opa, ficou bem melhor, mas aí elas passaram a não cortar emissões. Passaram simplesmente a comprar crédito. É muito mais simples, quer dizer, você tem que apresentar um balanço entre as suas emissões que você faz e os tais créditos de carbono que diriam que seriam aquilo que, em princípio, está sendo retido em algum lugar, não são as mesmas entidades que fazem, então uma compra da outra o que foi gerado como crédito. Em geral, mais comum é alguém que na floresta, principalmente na floresta amazônica, mas não só, faça a restauração florestal, por exemplo, e crie esses créditos e coloque no mercado, que por enquanto é um mercado voluntário, mas que agora já tem uma lei aqui no Brasil para instituir o mercado. Então, o problema é que, além desse comportamento ter mudado, quer dizer, as empresas que estavam pressionadas a reduzir as emissões se sentirem liberadas para aumentar as emissões porque elas podem comprar crédito, o problema é que não tem base científica. Como não tem base científica se o Acordo de Paris é baseado, em geral, nos relatórios do IPCC?
E o IPCC é um organismo muito interessante, que só ele valeria a pena falar não sei quanto tempo, mas enfim, que fornece os elementos daquilo que a ciência produziu, leva 5, 6 anos para fazer um relatório e junta tudo que surgiu naquele período. E quando teve o Acordo de Paris, em princípio, eles se basearam em dados do IPCC. Então, como dizer que... Bom, o problema é o seguinte, é que os cientistas que alertaram que tinha essa possibilidade, de que existia esse fenômeno das emissões serem retidas, serem absorvidas, isso é um grupo de climatologistas liderado principalmente por um autor que eu vou até mostrar aí, Miles Allen, de Oxford, que é considerado, ele inclusive, é o homem do net zero. Quer dizer, é o homem do... Por quê? Porque ele lidera um grupo muito grande de cientistas que, em 2009, olha só, 2009, publicaram os primeiros artigos mostrando que esse fenômeno existia. Aí, eles emplacaram em 2015, no Acordo de Paris. Né? Bom, maravilha. Só que agora, eles estão dizendo, eles mesmos estão dizendo, saiu um artigo na Nature há poucos meses, dizendo que lendo o artigo, você vê que é uma espécie de autocrítica, porque eles estão diferenciando agora nas tais, aquilo que seriam as tais emissões negativas, eles estão diferenciando o que seriam emissões passivas e emissões ativas. O que eles estão dizendo é que nem sempre essa ideia que a gente tem, que a gente aprendeu, né, com eles, de que se eu restauro uma grande área de floresta, eu estou retendo emissões, que eles dizem que não é bem verdade. Agora, e assim, eles publicaram na Nature, o grupo todo, liderado pelo Miles Allen. Isso ainda não foi nem... As empresas que estão no mercado de carbono nem tomaram conhecimento ainda. É uma coisa muito recente. E essas coisas demoram. Eu falei, os primeiros textos, primeiros papers deles sobre net zero eram em 2009. Só acabou emplacando em 2015 no Acordo de Paris. Agora eles estão dizendo uma coisa diferente, que vai levar um tempão para entrar no IPCC e que provavelmente mais ainda para entrar nas negociações e tal, para influenciar. Só que o mercado de carbono ficou sob uma grande suspeita. Quer dizer, se as empresas que normalmente deveriam comprar créditos de carbono tomarem conhecimento disso, elas vão ter que tomar muito mais cuidado. Já tinha um problema muito sério de saber se a metodologia utilizada para calcular o que seriam esses créditos, né, se era bem feito ou não. Então, problema de auditoria. Mas agora não é nem mais isso, porque é na verdade, uma discussão conceitual mesmo sobre o que é emissão retida ou não. Qual parte daquilo que a gente estava pensando que eram emissões retidas, de fato são... Bom, eu não acho que eu tenha esgotado o assunto, mas simplesmente comecei por aqui para alertar vocês, para ver que já tinha diferenças entre as definições e a definição que se refere a emissões líquidas, né? Se refere a essa ideia de net zero, que agora ela fica mais ainda. Então, o que eu queria, na sequência, é dizer o seguinte, é que havia um grande historiador da energia, né, que eu passei para vocês, eu não sei quantos de vocês chegaram a ter contato com esse livro, com 2 livros que eu passei dele, né, do Václav Smil. Ele é de origem tcheca, mas passou a vida na América do Norte, foi professor durante muito tempo no Canadá, continua, né? E todo o empenho dele foi de escrever livros que diziam o seguinte, olha, não pense, isso quando você começou a falar em transição energética lá atrás, não pense que se livrar de energias fósseis, né, se livrar de petróleo, é uma coisa como vocês estão pensando. O discurso dele é sempre assim, ele não é que ele seja pessimista, ele tenta
usar o ceticismo científico para chamar a atenção para os dados e mostrar que, assim, essa coisa de 2050 que vocês estão falando, tudo isso antes de qualquer discussão sobre... A tese dele era de que é muito difícil o que vocês estão falando aí, de fazer transição energética nesse período, pensando que a transição energética vai ser um recuo das fósseis. E mais do que isso, ele dizia que o que a gente tem que apostar mesmo é na eficiência energética. Se a gente conseguir, nesse período, que a gente use melhor as energias que estão aí, isso vai ser já um grande ganho. Essa é mais ou menos, eu estou resumindo a tese de um grande historiador das energias, que é o Vaclav Smil. Talvez o mais importante, com certeza o mais conhecido. Agora, tem um outro, que é o Jean-Baptiste Fressos, que é um francês. O livro dele já saiu há algum tempinho, mas tinha saído só em francês, aí não repercute, mas saiu agora também em inglês. Eu mandei para vocês também, o título em inglês é More and More and More. E o título em francês é Sem Transição. Por quê? Qual é a tese que ele defende no livro? Assim, se você olhar para a história das energias, você vai ver que essa história ela é principalmente cumulativa e simbiótica. Que seja cumulativa, em princípio não teria uma repercussão tão séria sobre o que nós estamos falando, porque mesmo que o petróleo ainda continue muito tempo, por exemplo, a crescer, aumentar a produção, o consumo de petróleo, a questão que a gente estaria colocando é o seguinte: bom, mas ele está, por exemplo, começando a estabilizar enquanto as renováveis estão crescendo. Como é que é isso? Né? Mas que é simbiótico no sentido seguinte: normalmente quando surge uma nova energia, e isso ele usa a história das energias, quando surge uma nova energia, é muito comum que ela dependa da anterior. Então, o que está acontecendo agora, por exemplo? As energias renováveis mais promissoras e que mais cresceram, que foram a eólica e a solar, os equipamentos que você precisa para fazer isso exigem aço, por exemplo. E o aço exige muito carvão. Então, nesse sentido, a palavra simbiótica é mais importante até do que cumulativa. Depois, quando eu for mostrar as ilustrações, eu acho que isso vai ficar ainda mais claro. Né? Então, se a gente procura transições energéticas, históricas, energéticas, então, normalmente o gráfico que vai aparecer é sempre esse. Então, vocês veem aí que até onde esse gráfico vai, que é um pouco depois, deve ser 2010, né? Não tinha nem um pouco começado nenhum tipo de recuo das fósseis. O que está... Começa embaixo com o carvão, que está em escuro, depois é o petróleo em amarelo, sei lá que cor, e depois o gás que está em azul. E aí aparecem algumas coisas que são importantes para ilustrar isso que o Fressos diz que não há transição. Lá embaixo tem uma coisa muito pequenininha, mas que é incrível. A gente continua usando, aí está escrito biomassas tradicionais, mas na verdade é basicamente madeira. Então, por exemplo, quando surgiu, a gente estuda, né? Vocês devem ter tido já alguma aula sobre isso, que a base da Revolução Industrial tal, está a ascensão do carvão. Então, o carvão não substituiu a madeira, ao contrário, o carvão, na medida que as minas de carvão foram sendo construídas, aumentou tremendamente o consumo de madeira. É claro que agora, por exemplo, depois de tanto tempo, está minimizado. Né? Nesse gráfico não é um componente muito importante. Mas também dá para ver aí como é pequenininha a parte das renováveis, que é aquela última faixa lá de cima. Bom, aí tem uma definição da IRENA, que é a principal organização internacional voltada para as energias renováveis. E aí, por exemplo, eles adotam a ideia de que a transição é uma passagem para baixo ou zero carbono combustíveis de carbono. Então, para eles, eu vou olhar se está havendo transição ou não, olhando para a redução dos fósseis. Bom, o que eu posso avisar de cara é que
Não teve até agora. Né? Até o ano passado, ao contrário, bateu o recorde de produção e consumo de fósseis no mundo, de energias fósseis no mundo, bateu o recorde. E o tal 1,5% que é sempre usado como temperatura que não poderia, em relação à época pré-industrial, né, que a gente não poderia passar de 1,5%. Em geral era 2 que se falava, mas depois no Acordo de Paris surgiu esse 1,5%, já foi ultrapassado também. No ano passado foi 1,55%. É claro que eles dizem, bom, para ter certeza de que essa tragédia aconteceu, não pode ser só um ano, como se dizendo, vamos esperar os próximos anos. Mas, de qualquer forma, eu queria ressaltar muito que, na definição, por exemplo, de uma menção como essa, a transição se dá por minimização dos combustíveis fósseis. Enquanto que, na nossa definição, está aí uma coisa que provavelmente nem vocês nunca souberam ou viram, que é essa resolução 25 do Conselho Nacional de Política Energética, foi em agosto do ano passado, e que, bom, instituiu aí a política de transição energética, o plano de transição energética e um fórum que nunca se reuniu, que eu saiba. Mas para essa visão que foi instituída aí como uma política oficial brasileira, é a neutralidade das emissões líquidas que está em jogo. Ou seja, um país como o nosso, que isso vocês com certeza sabem bem, que principalmente graças à hidráulica, né, no caso da eletricidade, mas não só, também porque a gente teve pro álcool bem cedo, temos etanol, e assim por diante, temos aí biocombustíveis comparativamente ao resto do mundo, nós estamos numa situação nesse sentido invejável, né? Então, o que isso aqui está indicando é o seguinte, olha, fazer a transição energética não quer dizer necessariamente reduzir, né? Talvez eles aceitem que estabilize, mas o que eu queria dizer principalmente é o seguinte, que é uma coisa que me impressiona muito, que não apareça muito nesses discursos. O petróleo é uma das coisas mais rentáveis que existe hoje na economia mundial. É difícil você encontrar uma taxa de lucro em outro setor. Provavelmente as grandes biotechs ali, né, devem ter as grandes empresas do setor de tecnologia avançada, talvez tenham. Mas é muito difícil, nas comparações que eu pude ver, encontrar setores ou coisa parecida que deem mais lucro do que o petróleo. Então, isso também já começa a colocar em dúvida a possibilidade de uma transição que seja contra, que reduza, de fato, o petróleo. Bom, eu não vou me estender nisso, porque acho que já usei muito tempo, mas assim, é uma ilustração que fica aí sobre os dados para 2023. Esse é o Miles Allen, que eu citei, né, que é o que é considerado o pai do Net Zero, o Snil, que também eu fazer bastante, o Fressos. Esse aí é o título do livro em inglês, que aliás foi em francês chamava Sem Transição, era mais claramente contra a transição. Bom, aí vai aparecer esses 3 tipos de cenários, que está escrito assim aí, que é para poder entender os gráficos que vêm em seguida. Mas eu não vou me demorar neles. Então, fica mais para... Ou a gente volta daqui a pouco, ou fica mais para vocês. Mas, de qualquer jeito, o que aparece nos gráficos é, se continuar tudo mais ou menos como agora, quer dizer, os efetivos, quer dizer, ou as promessas, os chamados compromissos, né, os tais compromissos assumidos desde o Acordo de Paris, todos os países estão assumindo compromissos, se refere mais a isso, e a possibilidade de um Net Zero em 2050, que é o outro cenário. Então, olha, é assim que eles estão se comportando, não tem absolutamente nada aí que nos... Por exemplo, olhando para o que está, para a simples projeção, né?
até 2050 do que vem acontecendo, é um contraste muito grande com o que está lá no terceiro. Que é e esse aqui é o gráfico que aparece no relatório da Agência Internacional da Energia. Para mim, isso parece bem ilusório. Bom, depois eu não vou falar muito sobre isso. O Brasil criou um índice bem interessante de eficiência energética, um assunto correlacionado, esse complexo. E eu ponho em destaque esse livro meu, um dos meus livros. Por quê? Porque nessa coisa toda tem um lado que é esse lado nosso de pensar a economia da transição. E tem um outro que é de entender por que funciona tão pouco as tais COPs. As tais COPs são reuniões anuais da Convenção do Clima. Então é preciso entender como nasceu a comunidade. Em 1992, quando teve a Rio 92, o mundo estava vivendo situação geopolítica mundial, era o inverso da atual. Era de um certo grande otimismo, porque tinha caído o muro, tinha acabado a União Soviética. De repente surgiu uma expectativa de que as coisas viessem a... Então, nesse espírito, na Rio 92, eles criaram 3 convenções, uma delas é a principal para nós, que é o clima, que montou um esquema em que todos os países do mundo, em princípio, foram convocados imediatamente. No início foram 176 que assinaram, mas hoje são 190 e tantos. Para se reunir todo ano para discutir um assunto como esse. Então, a primeira coisa é a seguinte: o que imediatamente surgiu e comandou todas as tratativas dessa convenção foi um conflito entre Norte e Sul. Então, o pessoal do Sul falou: foram vocês que emitiram. Nessa época, a discussão era a seguinte: parecia que estava todo mundo num bar e alguns tinham feito furos maiores e outros nem tinham começado a furar. Então, os que nem começaram a furar exigiam que a responsabilidade ficasse com os outros e queriam garantir o direito deles de começar a furar ou de continuar a fazer isso que eles estavam fazendo. Mas não foi nem isso o pior, né? O pior é que assim, a pauta das COPs continua, inclusive, tão marcada por isso, tanto é que essa discussão sobre financiamento é sempre a mesma coisa. Sempre, na verdade, não é um organismo, essa arquitetura, na linguagem do pessoal da RI, das relações internacionais, o regime climático, não foi construído para funcionar para os objetivos que ele, em princípio, tem. Então, nisso é chocante a comparação com o regime do ozônio. Foi anterior a essa conjuntura. No caso do ozônio, começou assim, juntando só alguns países que eram muito responsáveis pelas emissões que acabavam com o ozônio, e eles foram tentando entrar em acordos, esses poucos, e na medida em que eles chegavam a alguns acordos parciais, aí que eles foram chamando os outros para entrar. Então, essa é uma parte de relações internacionais, de análise das relações internacionais, que normalmente não faz parte da nossa disciplina. Então, eu atribuo. É claro que você dizer que o regime do ozônio funcionou tão bem por causa disso, alguém poderá vir e falar: não, mas a tecnologia também era muito mais simples. De fato. É verdade também. Mas não impede que mesmo os grandes economistas, como o único prêmio Nobel que ganhou o prêmio Nobel por ter feito pesquisa em aquecimento global foi o Nordhaus, William Nordhaus. E ele, quando ele teve que entrar nesse campo, não sei o quê, ele propôs a ideia de que tinha que ser através de clube. A palavra clube para ele queria dizer mais ou menos isso, né? Quer dizer, que em vez de você juntar todo ano, no fim do ano, 190 países para uma assembleia que necessariamente tem que ser marcada por essa grande questão geopolítica que é sul e norte, que ao contrário, que era muito melhor que fosse por... E agora a gente sabe que são só 57 empresas
que são responsáveis por 80% das emissões de gás de efeito de CO2. Então, é óbvio que um arranjo, se fosse buscar um arranjo entre essas 57, olha, um arranjo entre essas 57 implicaria em 30 e poucos países. Então, em vez de reunir 196 países nessas assembleias, mais parece campeonato de greenwashing, né? Você juntaria esses 34 para tentar dizer, ó, vamos fazer um cap and trade entre essas 57. Enfim, eu já, além desse coisa, eu também aconselho esta lista de colunas que eu andei escrevendo sobre esse assunto. Mas voltando um pouco aqui, na última coluna, que eu acho que vocês devem ter tido acesso, eu insisti muito que há uma tecnologia que é uma promessa, que é a fusão nuclear controlada. Então, eu tentei chamar a atenção de que, em vez de ficar dizendo, quanto tempo vai levar para isso chegar, eu estava dizendo, preciso olhar melhor para isso aí, como é que estão, como é que está. Já tem startups, eles já estão, né? Tem que olhar para essa bolha aí, como é que ela está funcionando. E, para minha surpresa, agora, enquanto eu estava preparando essa exposição, eu vi que a Economist está convocando no dia 8 de abril um grande evento sobre isso, com todos esses atores, esses agentes.